Uhum. Bom, sejam muito bem-vindos, então. Eu sou a Jordana, faço parte aqui da Sintecal, do setor de mercado internacional e inteligência. Essa ação, então, é em parceria com a Apex. Estou aqui representando, então, o Luiz, meu gestor, e a Silvana está aqui para nos representar também. Então, essa edição do Grupo de Inteligência, a primeira edição do ano, é especial, é sobre calçado de segurança e esportivos. E, enfim, a gente vai ter, então, o nosso grande economista aqui, Marcos Leles, para apresentar um pouquinho desse mercado, desse setor, né? E, enfim, essa ação tem o apoio aqui da Apex Brasil também. E aqui a gente está aqui para ajudar qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem colocar ali no chat, podem também abrir o microfone durante a reunião, sem problema nenhum. Então, agora eu deixo a palavra ali com o Leles, ou com a Silvana também, se a Silvana quiser acrescentar mais alguma coisa. E fico à disposição aqui para qualquer dúvida. Não, só vou dar bom dia para vocês, mas agora tudo com o Leles. Estou super ansiosa para ver as informações, né, nesse mercado que eu acho que está tão conturbado ultimamente. Então, Leles, eu espero que tu venha com boas notícias para nós e com novas oportunidades aí do segmento esportivo e calçado de segurança. Bom, olá a todos. Essa edição a gente fez basicamente do que está acontecendo no cenário internacional, né, de produção de calçados de segurança e esportivos, tá? Eu queria deixar algumas coisas assim que eu vou pontuar, mas eu já vou avisar no início da apresentação. A base desse material é um relatório do World Shoes Review, tá? É um relatório de uma consultoria internacional de calçados, onde ela coleta essas informações dos países, todos os países do mundo. E, claro que a gente sempre faz um check, né? A gente sempre tem que checar para ver se está muito diferente do dado da Bicalçados, ou seja, do Brasil. E a gente observa que tem algumas informações que são diferentes, tá? Então tem que ter um cuidado em comparar fontes, tá? A gente vê, por exemplo, assim, no dado da Bicalçados, por exemplo, de esportivo, dos relatórios de esportivo da Bicalçados, o valor que é informado nos relatórios da Bicalçados é abaixo do valor que o World Shoes informa, tá? Então, se vocês pegarem o relatório da Bicalçados, assim, quanto é que é a produção de esportivos no Brasil, vocês vão ver um valor abaixo do que está sendo informado pelo World Shoes, tá? E no de segurança é o contrário. A Bicalçados tem um valor um pouquinho maior que está sendo informado pelo World Shoes, tá? Aonde é que eu acho, tá? Porque ali no World Shoes ele não dá claramente qual é o conceito desse esportivo, entenderam ou não? Eu acho que a diferença está no seguinte, porque a base da informação da Bicalçados, ela é IBGE, mais as pesquisas que são feitas direto com as empresas. Então, ele junta duas informações. Ele junta a base do IBGE, que é uma pesquisa direto com as empresas, a pesquisa anual, da pesquisa industrial anual, que eles fazem não é uma amostragem, a pesquisa industrial ele pega mais de 90% da produção, então não é uma amostragem, pega um pedaço, a pia lá do IBGE pega mais de 90% da produção, tanto é que ela sempre sai atrasada, ela está sempre 2 anos atrasada, tá? Por causa dessa necessidade de pegar uma amostra grande. E aí a Bicalçados pega esse valor do IBGE e faz uma outra pesquisa com as empresas e atualiza para 2 anos para frente. O que eu acho que está dando onde é que está a divergência, tá? É que eu acho que no esportivo especificamente, o pessoal ali da Bicalçados como eles informam o código de produto, as empresas informam o código de produto, qual produto que ela faz. E tem um código de produto que é esportivo técnico, que é esportivo específico para basquete, corrida, né? E tem o esportivo casual, entendeu? Eu acho que a diferença está dando aí, tá? Eu acho que o valor lá da Bicalçados é um valor esportivo técnico,
tá? Ou seja, a empresa vai lá, ela vai informar qual é o código de produto que ela produz e ela vai abrir. Vai ter lá o código, tem um código especificamente lá que é esportivo para basquete, corrida, golfe, né? E aí tem um outro esportivo casual, tá? Então, o que está sendo... Porque se vocês pegarem o relatório da Bicalçados, ele vai ter um lá casual também, né? Ele não vai ser esportivo casual, mas vai ser casual e social, tá? Então, eu acho que é essa a diferença que está ocorrendo, tá? Eu acho que é na forma como está tratando o esportivo. Não sei se ficou claro, pessoal. Eu acho bom a gente deixar bem claro, porque senão vai dar confusão. Daí vai pegar lá, mas não está batendo aqui, está acima, está abaixo. Então, eu acho que é o conceito que cada um está chamando de esportivo, tá? Então, para primeiro abrir, assim, para a gente deixar bem claro assim, a diferença de conceito na hora de captar informação, tá? Outra coisa, como a gente sempre faz na parte do grupo de inteligência, hoje eu não vou falar um pouquinho do que está acontecendo com a indústria, com a produção, com as exportações de calçados do Brasil e com a economia brasileira. Eu vou direto nessa parte qual é a dinâmica que está acontecendo em termos de esportivo e segurança. Mas que a gente está vendo assim, de forma bem rápida, só para vocês terem uma noção assim, do que a gente está observando nesses primeiros meses do ano, tá? A gente observou, como a gente já vinha comentando no ano passado, o final do ano desacelerou bastante a produção e as exportações de calçados no Brasil, elas tiveram uma boa desacelerada, e a gente ainda não conseguiu observar essa retomada agora em janeiro, tá? A gente ainda não conseguiu uma retomada mais consistente da produção de calçados. Inclusive, exportações, a gente está vendo que ele está com um valor bem abaixo do que a gente está esperando, tá? As exportações estão com um valor bem abaixo do que está esperando. É claro que eu acho que as exportações têm um efeito Argentina aí muito forte, tá? Ela é o segundo destino nosso, tá? A Argentina está passando por uma questão bem complicada. Eu acho que não resolve rapidamente, tá? A Argentina não vai resolver rapidamente aquilo ali. Aquilo ali não vai resolver rapidamente, tá? Eu acho que vai ser, no mínimo, aí mais um ano ali meio difícil para a Argentina, tá? Então, eu acho que as exportações vêm um efeito Argentina muito forte. Enfim, então, o que a gente está vendo é que aquela tendência de desacelerar a taxa de crescimento da produção e das exportações em pares, a brasileira, que a gente já estava observando ali desde setembro, mais ou menos, a gente via isso, ela continuou. Em janeiro, ela continuou nessa tendência, tá? Então, a gente ainda não viu o mercado interno recuperar, o que é uma coisa bem interessante para nós, para o setor de calçados, porque a gente vê algumas coisas que estão ocorrendo, a taxa de desemprego está baixa, né? O salário médio aumentou na economia brasileira. Aumentou não, ele voltou ao patamar que estava em 2019, o salário médio real, ele está no mesmo patamar de 2019. Então, se ele está no mesmo patamar de 2019, a gente está com uma taxa de desemprego menor que 2019, a massa de rendimento aumentou na economia brasileira. Só que a gente não vê esse efeito muito forte no consumo. Parece que, né, principalmente no consumo de não duráveis, assim, tá? Então, eu acredito que tem um efeito ainda muito grande de boa parte da renda familiar estar ainda atrelada a dívidas, tá? O último dado que eu vi, eles falavam entre 40% e 45% na média das rendas das famílias está atrelada a alguma dívida, algum pagamento, ao cartão de crédito, coisa e tal. Então, aí tu começa a ver um processo meio de dificuldade de supérfluos, né? De comprar coisas não essenciais, tá? Porque o supermercado continua andando, sabe? Então, a gente está vendo algumas coisas interessantes. Bom, eu vou passar agora para o relatório do World Shoes, tá? Sempre lembrando esse primeiro apontamento que eu fiz, que ele difere de alguns dados da Bicalçados, tá? Para a economia brasileira, tá? E aí o relatório ele está formatado. Eu vou falar um pouquinho da produção total, né? Falar quanto é que está a produção total. A gente está falando em quase 22
bilhões de pares de calçados no mundo, tá? São produzidos em 2021, tá? 22, desculpa, 22, o relatório vai até 22, tá? Porque não tem tudo fechado até 23. Nem nós, nem a Bicalçado ainda fechou os dados, tá? Então, até 22, a gente está falando em praticamente 22 bilhões de pares de produção mundial. Depois a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de esportivo, quanto que é esportivo nesse total, e depois a gente vai entrar em segurança. Os asiáticos continuam sendo os grandes produtores mundiais, né, de todas as categorias, esportivo, segurança e total, tá? Os asiáticos são os grandes produtores mundiais. E eu queria chamar a atenção de um efeitozinho que está acontecendo na Itália, ali, na parte de esportivo, que tem eu acho que está tendo uma reexportação ali na Itália. Tá? Então, eu vou começar a apresentar aqui, tá? E aí, agora eu não enxergo ninguém. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, pode chamar, tá? Porque agora eu começo a não enxergar ninguém. Bom, então a fonte que a gente vai estar trabalhando é esse relatório de uma consultoria internacional, que é o World Shoes Review, tá? É o relatório agora de 2023, então ele traz dados de 22, tá? E a primeira coisa eu queria apresentar os dados não abertos por país, mas os dados fechados em termos mundiais, tá? Então a gente vai falar de produção, de importação e de exportação. Em termos de produção, é aquilo que eu comentei com vocês, eu sempre quero comparar, nós sempre vamos fazer uma comparação 14 e 22, tá? Sendo que a gente vai fazer uma quebrinha ali na hora de olhar a taxa de crescimento, então a gente quebra 19 e 22 para ver o que aconteceu no pós-pandemia, tá? Então a gente vai olhar sempre 14 e 22 com algumas quebras ali, 19 e 22, para ver se acelerou ou desacelerou depois da pandemia a produção de calçados, as exportações e as importações. Então, a gente estava falando em torno de 20... Em 2014, a gente tinha em torno de 20 bilhões de pares, né, produzidos. Hoje, a gente está falando em 22 a gente está falando em torno de 22 bilhões de pares produzidos no mundo, tá? No mundo. O esportivo, ele tinha em torno de 21% da produção mundial. Hoje a gente está falando em 23%, né? E o segurança também era em torno de 1,4% da produção mundial. Hoje o World Shoes informa que é em torno de 2%. Ou seja, então o que a gente está vendo é que essas duas categorias, na verdade, crescem mais que a média, né, da produção de calçados. Então, se eles estão ganhando participação em termos de produção, a gente vê esportivos e segurança crescendo mais que a média da produção de calçados. Ainda a gente está falando em torno aí de 75% da produção não ser nem esportivo, ser de outros tipos de calçados que não são esportivos nem segurança. Mas o que a gente observa é esse crescimento mais acentuado de esportivo e segurança. Em termos de importação, tá? A gente está falando em termos de importação, a gente tem aí em torno de 14%, 15% das exportações eram de esportivo, hoje a gente está beirando acima de 17%, ou seja, ele segue mais ou menos o padrão aqui da produção, né? Aumentou a produção, aumenta também as importações de calçados esportivos. Também, da mesma forma, aumenta a segurança, também a gente vê aí em torno de 2,5% das importações. Exportações, vejo que pode dar uma diferença, tá? Importação não é igual a exportação também, porque tem reexportação, tem vários efeitos aí dentro do comércio exterior. Em termos de exportação, a gente também vê esse mesmo movimento, um ganho de participação, tanto de esportivo quanto de segurança no total das exportações mundiais. E a gente está falando aí em termos de 13 milhões de pares no total, né, que a gente está falando, em torno de 13 milhões de pares exportados, né? Então, a gente está falando de produção em torno de 22 milhões, desses 22 milhões bilhões de pares, 13 bilhões de pares são exportados, em torno de 13 bilhões de pares são exportados. Aí eu vou começar a abrir por quem são os principais produtores, quantos cresceu, né, em termos de produção, e aí a gente abre produção, óleo total, óleo esportivo e óleo segurança,
né? E depois eu vou abrir importação e exportação para a gente observar quem são os principais importadores de calçados de segurança ou calçados esportivos, e assim sucessivamente. Qual é o tamanho dessa importação? Bom, em termos de produção mundial, a gente está falando aí que daqueles 22 bilhões lá, a gente está falando que a China tem em torno de 11 bi. Tá? Em torno de 11 bi, que aqui ela sempre foi a primeira colocada, né? 14 ela é a primeira colocada em termos de produção, foi a primeira colocada em 19 e continua sendo a primeira colocada em 19. A gente está falando que em 22 ela tem em torno de 53% da produção mundial. Tá? E aí, mas ela perdeu participação, a gente vê claramente, ela tinha em 14, ela tinha 58%, ela vai para 53%, né? E aí a gente vê quem realmente ganha a participação aqui, que é uma coisa que a gente já vinha conversando, é o Vietnã, né? Que tinha 4% de participação. Era o quarto maior produtor mundial, né? Em 2014, tinha em torno de 4% de participação. Em 2022, ele é o terceiro, chegando a 8% de participação. Então, ele dobrou a participação dele, né? A gente está falando em quase 4 pontos percentuais, que dá quase a mesma coisa o quanto que a China cai aqui, o Vietnã ganha ali. Tá? A outra parte foi absorvida pela Indonésia, que ganhou um pouquinho mais 1% de share na produção mundial. E a Indonésia era o quinto, hoje ele é o quarto. Então, os dois países que a gente viu que subiram no ranking foi o quarto, o Vietnã, que sai de quarto e vai para terceiro, de 2014 para 2022, e a Indonésia, que era quinto, vai para quarto. O Brasil era o terceiro maior exportador, maior produtor mundial, tá? Lá em 2014. A gente chegou ao quarto em 2019, e hoje a gente, pelos dados do World Shoes Reviews, a gente é o quinto produtor mundial, ou seja, a Indonésia nos passou nesse último ano. Tá? No último ano a Indonésia nos passa, se vocês verem aqui a diferença, né? Ela não é tão grande aqui entre o Brasil, né? São 984 milhões de pares que a Indonésia produz em 22, o Brasil 848 milhões de pares. Esse número aqui bate bem com a da Bicalçados, tá? Esse número total bate bem com a da Bicalçados. Agora, é interessante a gente olhar quem é que, aqui até vamos dizer assim, de 2014 a 2022, é o crescimento médio anual, considerando o período completo, de 14 a 22. Né? Então, a gente tem lá o Vietnã crescendo quase 10% ao ano, né? A Indonésia 4% ao ano, e a gente vê que esses dois, na verdade, o Vietnã desacelera o crescimento no pós-pandemia da produção. Então, de 4,3%, e a Indonésia fica basicamente quase o mesmo crescimento da produção, em torno de 5%. Então, a Indonésia até acelera um pouquinho depois da pandemia. Né? E queria chamar a atenção Bangladesh, tá? Que já vinha aparecendo assim, vários dos nossos estudos. Ele está crescendo quase 9% e continuou crescendo, é o que mais cresce no pós-pandemia. Né? Ele vinha crescendo no ritmo Vietnã, né, se pegar o período completo, de 14 a 22, e no pós-pandemia ele é o mercado que mais cresce, a produção é Bangladesh, que já está encostando no valor do México. Né, se a gente for ver, não tinha metade da produção do México, hoje ele já tem quase a mesma produção do México. Provavelmente nos próximos, até 24, ele deve passar o México aí e deve ser... deve encostar no Paquistão. Então, quando a gente olha assim em termos gerais de produção, a gente vê aqui os 4 maiores produtores asiáticos, né? A gente tem a Ásia, o Brasil aparece como o quinto no relatório, tá? O quinto maior produtor mundial de calçados, é o primeiro país fora vamos dizer assim, é o maior produtor mundial fora do continente asiático. O Brasil ainda é o maior produtor mundial fora do continente asiático. A gente vê a Nigéria, que é um africano, e o outro asiático, um latino-americano e 2 asiáticos. Então, basicamente, se a gente olhar os 10 principais aqui, a gente está vendo produtores mundiais, basicamente a Ásia. Né? A gente está na Ásia, com o Brasil sendo, fora da Ásia, o principal produtor mundial de calçados. Tá? Bom, em termos de esportivo, é aqui que eu comentei, aqui dá uma divergênciazinha, que eu comentei lá no início,
em relação ao dado da Bicalçados, tá? Do Brasil. Então, a gente está falando que o Brasil é o quarto produtor de esportivo no mundo, tá? E aí a gente está falando num share aí em torno de... E ele não perde participação, que é diferente do que acontece aqui, que ele era o terceiro, vai para quinto, aqui ele é o quarto e fica em quarto, tá? Ele é o quarto e permanece em quarto, ainda na frente da Indonésia, tá? Em termos de produção de esportivo, tá? A gente está falando, o Brasil tem uma participação em torno de 44,75%, né? Ele não muda muito a participação dele na produção de esportivo mundial. Só que a Indonésia vem chegando cada vez mais próximo e hoje ele está bem próximo do Brasil. Ele era 5,6 para 3,8, agora é 4,7 para 4,3, né? A participação. A China tem quase 64% ainda da produção de esportivo no mundo. Vejam que a participação dele é maior que a da média no total, os chineses, né? E o Vietnã também é o segundo... Opa! O Vietnã é o segundo produtor mundial de esportivo, lembrando que ele é o terceiro em total, mas ele é o segundo em esportivo. E eu queria chamar a atenção esse movimento do Vietnã, tá? Porque a gente já começa, eu não sei até que ponto que isso vai ser permanente ou não, tá? Olha só o que aconteceu com o Vietnã. Ele cresceu, quando a gente pega a produção total, o Vietnã cresce 9,6, depois 4,3 no pós-pandemia. Quando a gente olha esportivo, na verdade, o Vietnã cresce 0,8 no pós-pandemia. Então, a produção total de calçados vem crescendo mais que a de esportivo. O que vai aparecer lá na frente, o indicador de que a participação de esportivo no total da produção do Vietnã vem caindo, tá? Ao longo dos anos. Ele vem caindo, essa participação de esportivo no total da produção de calçados do Vietnã, né? Exatamente porque a dinâmica do esportivo está crescendo 0,8, enquanto que a gente vê lá que a produção total do Vietnã no pós-pandemia é quase 4,3, né? Então, de novo, se a gente olhar em termos de maiores produtores mundiais esportivos, de novo, a gente tem os três asiáticos. O Brasil aparece como, depois dos três asiáticos, como o primeiro país não asiático fora dessa participação. E aí a gente vê aqui Itália, tá? A gente vê a Itália aqui com um crescimento bem robusto em termos de produção, bem robusto, tá? Ele sai de 18 milhões de pares, ele está chegando em quase 50 milhões de pares de produção de calçados. Isso aqui vai aparecer... eu estou começando a desconfiar que a Itália, na verdade, ela não é bem uma produção, tá? Ela é uma linha de montagem lá, deve colocar só... Porque vai ter um dado de importação muito grande de esportivo da Itália, tá? Então, pode ser um efeito meio que só de... Chega, bota a marca e exporta, e aí internaliza como produção, tá? Porque tem um valor muito grande de importação da Itália. Então, só para lembrar, a Turquia e a Itália não estavam entre os maiores produtores de calçados. Na verdade, eles aparecem aqui como entre os 10 maiores produtores de calçados esportivos, mas no total eles não aparecem. Qualquer coisa vocês chamam, tá? Passando para a segurança, o que a gente tem, tá? De novo, os três asiáticos, só que aí o Vietnã ele não aparece aqui entre os três, né? Então a gente tem China, Índia e Indonésia entre os três principais produtores de calçado de segurança, e o Brasil de novo aparece em quarto, e ele era o terceiro, ele perde uma posição, e a gente está falando em torno de 4,3% da produção mundial de segurança. Perdemos um ponto e meio de participação na produção de segurança, de calçados de seguranças. E uma outra coisa que chama atenção é que não é tão concentrado, a concentração de produção de calçados de segurança não é tão grande quanto a gente olha a concentração nos calçados de esportivo e total. Por quê? Por que a gente olha isso? Por causa desse indicador aqui, ó. No total, se a gente pegar a China, Índia e Vietnã, isso aqui dá quase 70% da produção mundial, tá? No esportivo, dá até quase mais, tá?
as 3 maiores aqui têm quase mais da produção mundial. Mas quando a gente olha a segurança... Volta ali onde é que tem Paquistão, que eu vi que tu passou rápido. A Paquistão? É. É no total. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, tá. É no total, tá? Na verdade, ele está produzindo mais ou menos que o México, tá, Silvana? A produção do Paquistão hoje é maior que a do México, de calçados, tá? Era isso que a gente estava comentando, né? E a gente tem ainda Bangladesh que está chegando perto do México. Então, provavelmente, Bangladesh vai passar o México também. Mas o que eu queria é a questão da concentração, tá? Quando a gente olha segurança, tá? Quando a gente olha segurança, a gente vê que não tem tanta concentração nos 3 primeiros. Os 3 primeiros acabam representando aqui em torno de perto de 30%, entre 25% e 30% da produção. Ou seja, a produção de calçado de segurança não é tão concentrado quando a gente olha a produção total e a produção de esportivo. A produção de calçado de segurança é mais espalhada, né? A gente tem um efeito mais espalhado. E aí a gente começa a ver alguns países realmente que não aparecem, não aparece no total e não aparece no esportivo. E aí eu queria chamar a atenção de Japão, né? Quando a gente fala em Japão, né, como um grande produtor de calçado de segurança, e Estados Unidos como também produtor de calçado de segurança. Tá? Claro que a gente está falando ainda da China, a Índia e a Indonésia ainda com os principais produtores, tá? E um crescimento muito consistente da Indonésia a se pegar o período completo. Quando a gente olha o período só no pós-pandemia, 19 e 22, a gente vê o Vietnã começando a produzir alguma coisa de calçado de segurança, crescendo quase 3%, e a Índia, a China quase no mesmo crescimento. Tá? Ele está bem próximo, 1 ponto percentual, 1,5 ponto percentual a menos que o que tinha lá no período completo e no pós-pandemia. Né? Só que a gente vê que tem uma desaceleração, pessoal. Isso tem, 5,2 cresceu o período completo, em média 5,2 a produção de calçado de segurança. Hoje, no pós-pandemia, 19 e 22, cresceu 2,8 o mundo, tá? Esse mesmo movimento, se a gente olhar, acontece no produção total de calçados. Ele também tem uma desaceleração. Só que esportivo, ele cresce na mesma tendência, tá? O esportivo, ele vem crescendo, se a gente pegar o período completo, ele cresce em 2,12, e se a gente pegar o período pós-pandemia, ele cresce 2,5. Bom, dado uma olhar assim, que tem de produção, né, de calçados, como é que está a questão da produção de calçados de segurança, de esportivo e total, vamos olhar o que é essa representatividade de cada um deles nos 5 principais produtores, tá? Como é que isso está distribuído? Quando a gente olha lá, e é isso que me chamou muita atenção, tá? O que me chamou muita atenção é o dado Vietnã, tá? Que eu vi a parte de esportivo do Vietnã, que perdeu relevância no total da produção do Vietnã. Então, lá em 2014, tá? A gente falava em quase metade da produção do Vietnã era esportivo, tá? E 0,98 era segurança. Na China era 24%, 25%, em torno de 24%, 25%, no Brasil também, na Indonésia também, e na Índia era 10%. Quando a gente olha esse mesmo indicador aqui, em 22, o Vietnã está representando 28% só da produção total dele é esportivo. Por quê? Por causa desse crescimento acelerado aqui da produção total no Vietnã, que é quase 4,3%, cresceu no pós-pandemia, né? Enquanto que o esportivo no Vietnã cresceu 0,8%. Tá? Então, ele está produzindo outros tipos de calçados que não esportivos, e aí cresce os dois, né? Está crescendo os dois, tanto esportivo quanto os outros tipos de calçados. Mas os outros tipos de calçados estão crescendo mais que o esportivo. Então, aí perde relevância, é quase a mesma participação que no Brasil, tá? De esportivo, que é o mesmo da China, né? E aí a gente vê a Índia aumentando a segurança, quase dobrou a participação, né? Quase dobrou, não, 0,71 para 1,2. A Indonésia, se a gente olhar, quase 2% da produção da Indonésia
é segurança, e no Brasil a gente está falando em torno de, o World Shoes Review informa que é em torno de 2,2% a participação de segurança no total da produção do Brasil. Lembrando que era 1,69%. Praticamente para todos eles, com exceção, não, inclusive a China, aumentou a participação de segurança no total da produção, tá? Para todos esses, os 5 principais produtores mundiais, a gente pega que aumenta a participação de segurança no total de produção. Enquanto que a gente olha essa queda no Vietnã, era 49%, na participação de esportivo no total. Era quase metade da produção em 2014 era esportivo no Vietnã, ela passa para 31%, e agora a gente está falando em torno de 28% de esportivo no Vietnã. Tá? Claro, a pergunta é para onde é que pode estar indo, né, essa produção. E aí é bom a gente voltar aqui e olhar. Bangladesh está crescendo quase 4,2% da produção de esportivo. Crescia 7%, cresceu 7% em 2014, 22%, e agora está 4,2% a produção de esportivo em Bangladesh. Pode ser que parte disso está indo para Bangladesh. Tem uma outra parte que pode estar voltando para a China, porque a China também está crescendo quase 3,8% a produção de esportivo no pós-pandemia, que são os dois que mais... E a Itália? A Itália eu acho que tem algum problema, tem alguma questão de reexportação ali, tá? A Itália, para mim, tem algum efeito ali da reexportação, porque vai aparecer um número bem grande, assim. Então, parte disso parte dessa produção que desacelerou, né, a produção de esportivo no Vietnã, pode estar indo para Bangladesh e parte pode estar voltando para a China, tá? Enfim. Bom, em termos de importação, quem é o maior importador mundial de calçados? Aqui a gente olha todos os países envolvidos, né, basicamente, todos os países envolvidos. Os Estados Unidos é o maior importador de calçados, a gente está falando em 2,4 bilhões de pares, né, e ele cresce mais no pós-pandemia. Se a gente olhar ali, ó, ele cresce mais no pós-pandemia, quase 3,3% essa importação de calçados, né? O setor calçadista brasileiro, de alguma forma, ele se beneficiou disso até 2022, que é o dado aqui, ele se beneficiou desse crescimento forte nos Estados Unidos. Nós ganhamos um pouco de market share nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ganhou mais relevância na pauta de exportação brasileira até 2022, tá? Então, de certa forma, o setor brasileiro, o setor calçadista do Brasil se beneficiou desse forte crescimento no pós-pandemia da importação de calçados nos Estados Unidos. O segundo maior importador é a Alemanha, tá? E tu vê o Brasil aqui, ele é o 36º importador de calçados, quando a gente olha assim em termos de posição, né? E ele representa 0,5% só da importação mundial, e hoje, em 2022, ele é o 51º, posição 51 do Brasil nas importações mundiais de calçados, representando 0,3%. Ou seja, a gente quase não, em termos de comparativo, relativamente, nós temos muita baixa representatividade na importação de calçados mundiais. Os Estados Unidos representa 25% de tudo que é importado de calçados no mundo, vai para o mercado americano, depois a gente tem a Alemanha com 8%, o Japão com 6% e a França com 5%. E praticamente não mudam as posições aqui, né? A gente só vê a questão da Itália, que era o 6º, agora é o 5º maior importador mundial. O que eu queria chamar a atenção é esse dado aqui, que eu fiquei meio... que é o dado de importação de esportivo da Itália, não só da Itália, olhar aqui dos Estados Unidos e da Alemanha, né, que são grandes, e Reino Unido. Mas a Itália foi uma coisa que me chamou muita atenção, é o quanto cresce e quanto cresceu no pós-pandemia as importações de esportivos do mercado italiano. Tá? A gente está falando em 84 milhões de pares, tá? E no pós-pandemia cresceu quase 52% ao ano, né? Então ele sai de 24 milhões de pares em 19 para 84 milhões de pares de esportivo na Itália. Isso eu acho acaba explicando um pouquinho, porque ele está importando 84 milhões de pares, tá? O mercado italiano de esportivo. E ele está produzindo 44 milhões de pares. Tá? Eu acho que boa parte dessa importação está entrando
eles internalizam, faz alguma mudança e vira produção italiana, e aí eles exportam. Vocês vão ver que vai ter um crescimento muito grande nas exportações da Itália de esportivo. Então, tem algum movimento ali no setor esportivo que o italiano está reexportando. Assim, né? Ele internaliza, faz uma modificaçãozinha qualquer no calçados e vira a produção deles e eles reexportam como italiano. Tá? Mas chama atenção também o quanto cresce na Alemanha as importações, né, quase 20% ao ano, e vejam que Estados Unidos está praticamente estagnado. Eles importam da onde? Da Ásia? Da onde eles importam? Eu não puxei esse dado, mas eu posso depois passar. Tá? Provavelmente deve ser dos asiáticos, né? Provavelmente deve ser dos asiáticos, e ele deve estar... Porque para ser considerado... Porque é claro que pode ter um efeito ali que a gente não está conseguindo captar só pelos números, tá? Porque para ser considerado se tu importa e tu não faz nada no produto, tu não agrega nada no produto e tu exporta, ele não vira uma exportação tua, tá? Ele meio que... Mas se tu importa e agrega qualquer coisinha no produto, tá? E exporta, ele vira como uma exportação da Itália, tá? Então, eu acho que está acontecendo algum movimento ali na Itália de reexportação. Eles agregam alguma coisinha, mexem alguma coisinha e vira uma exportação Itália. Tá? Enfim, é de observar melhor ali o que está acontecendo. Por isso que eu volto a dizer, esse número aqui da Itália, a Itália ficar ali como entre os 10 maiores produtores de calçados esportivos, foi um número que me chamou muita atenção, tá? Porque ele sai de 18 milhões de pares, vai para 44 milhões de pares. Aí, quando tu olha lá o quanto que ele está importando, tu fala assim, não, mas pode ser um movimento ali meio de agregação mínima de valor ao produto, tá? Enfim, e aí o que chama atenção também nessa tabela é que, em termos de esportivo, e é o que a gente sabe, né? O setor sabe muito bem, nós somos nós estamos na posição 51 em termos de importação de calçados geral. Só que, em termos de esportivo, o Brasil é o 25º maior exportador. É uma posição relevante? Não chega a ser muito relevante. É 1% da importação mundial de calçados esportivos vem para o Brasil. Tá? E nós estamos em 25º, a nossa posição em termos de importador mundial. Nós somos o 25º com 1% das importações mundiais. Claro que é a metade, né, da nossa posição como geral. Então, aqui já percebe que a gente tem uma tendência de importar muito mais no esportivo que os outros tipos de calçados. E também chama atenção que, na verdade, aqui, se a gente olhar o Brasil, pós-pandemia, cai a importação de calçados esportivos. Ela é 14 milhões de pares, a gente está falando de 16 milhões de pares em 22, né? Em 19 em 20 era 14, era 16, 14, 15,9. Ela praticamente fica quase constante, com uma quedinha em relação a 20. Tá? Isso aqui a gente sabe que aconteceu, até teve um movimento muito por causa do câmbio, né? A gente teve aquela desvalorização cambial muito forte, né? E aí a gente viu que teve alguns movimentos das indústrias, as multinacionais de esportivo no Brasil, para tentar baixar a tarifa de importação, né? Eles entraram até com um pedido, né, para queda de tarifa de importação, fundamentalmente muito em função do movimento de câmbio, que foi uma desvalorização muito forte, e aí, claro que o esportivo se tornou muito caro de importar, e a gente sabe que parte ficou produzida aqui, a gente sabe quanto que esse movimento vai permanecer, né? Segurança, quando a gente olha calçado de segurança, o maior importador mundial de novo é os Estados Unidos, e a gente vê ali os países da Europa e mais os Estados Unidos como os grandes importadores. O Brasil, ele é o 25º, ou seja, é a mesma posição, se a gente olhar, está mais ou menos a mesma posição de calçados esportivos, calçados de segurança, muito próximo à nossa posição como importador mundial, né? A gente está falando em 1% da importação mundial, e o 25º colocado
em termos de, em 2022, em termos de importação de calçado de segurança. Éramos o 17º, ou seja, até diminuímos a nossa em 2019, 2014 era 17º importador mundial, hoje a gente está falando em 25º e diminuiu nossa participação na importação mundial de calçado de segurança, o que começa a mostrar que, na verdade, a gente está internalizando e a gente está produzindo em termos domésticos. É só olhar aqui o que aconteceu, e é legal olhar isso, tá? Em termos de produção de segurança, ela não cai no Brasil, nem no período completo, nem no pós-pandemia, olha aqui, né? Ela 1,2 cresceu a produção de segurança na média entre 14 e 22, cresceu mais 0,73, 19 e 22. Então, a produção de segurança, de calçado de segurança, não cai em nenhum momento no Brasil, tá? Nesse período todo. 14, 22 e no pós-pandemia. E quando a gente olha a produção total no Brasil, a gente olha a queda antes e queda depois. Então, aí a gente vê que talvez o calçado de segurança, ele vem, de alguma forma, ele vem se posicionando melhor que a média dos outros tipos de calçados no Brasil. Bom, em termos de exportação, tá? A gente agora já está saindo lá olhando quem são os maiores exportadores mundiais. A gente tem que cuidar aqui também essa coisa de Alemanha, Bélgica. Vejam que a Itália aparece aqui, tá? Em termos de exportação total, não tem quase produção, né? A gente não vê eles entre os maiores produtores, mas eles aparecem como exportadores, tá? Então a gente está falando em China, Vietnã, Indonésia, isso realmente é produção. Depois eu vou fazer um indicador ali de exportação para a gente realmente entender quem realmente produz e exporta, né? Calçados. Daí a gente vê que a Alemanha, Bélgica e Itália, né? A Índia, que é a segunda maior produtora mundial, ela aparece como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8ª, 7ª exportadora, tá? E daí a Holanda, isso aqui, Holanda, Alemanha, Bélgica, Itália, para mim, e Holanda são todos reexportação e, de alguma forma, é só um hub ali que passa por ali. Porque não tem produção de calçados para tudo isso. A Espanha e Camboja, tá? Camboja começa a aparecer aqui como um grande exportador mundial, e a gente está falando em 147 milhões de pares, exporta mais que o Brasil, tá? Camboja já está exportando mais que o Brasil. O Brasil é o 11º exportador mundial, fechou em 2022 como o 11º exportador mundial, com 1% mais ou menos de participação nas exportações mundiais, e o Camboja, na verdade, ele é o 10º exportador mundial e já exporta mais que a gente. A gente está falando, ele exportava 49 milhões de pares lá em 2014, e o Brasil exportava 130 milhões de pares. Hoje ele está exportando 147 milhões de pares do Camboja, e a gente está falando em 142 milhões de pares para as exportações brasileiras, tá? Se vocês olharem, isso aqui é interessante, né? Quando começa a aparecer essas. Se a gente pegar a produção total, o Camboja não está entre os maiores produtores mundiais, né? O 10º maior produtor mundial é a Tailândia, com 216 milhões de pares. Mas vejo que só a exportação do Camboja é total, né? É 147 milhões de pares. Ou seja, daqui a pouco ele vai estar aparecendo entre os 10 maiores produtores mundiais. Ele deve praticamente exportar tudo que ele produz, porque ele não está entre os 10 maiores produtores mundiais, ele tem um valor de exportação bastante próximo do 10º, né, que é a Tailândia, o Camboja. Tá? E é interessante, é uma desconcentração, mas não muito, se a gente pensar, porque se a gente olhasse em 2014, quase 70% das exportações em pares do mundo saía da China. 70% das exportações em pares do mundo em 2014 eram chinesas, tá? Hoje a gente está falando em 63%, mas quando a gente soma Vietnã e China, dá 73%, né? Dá mais do que era só a China aqui, né? Se a gente somar aqui Vietnã e China, dá 75% em 2014, se a gente somar Vietnã e China em 2022, dá os 73%, 74%, ou seja, são os dois, praticamente, que tem um grande posicionamento em termos de exportação e bastante concentrado nos dois. E depois vem a Indonésia, que também é asiático. Tá? Esportivo,
que a gente Lelis? vê? Oi? Temos aqui uma pergunta do Wallace, da OTB. Ele pergunta, na sua opinião, a produção no Brasil atualmente está perdendo porcentagem para outros países, principalmente os asiáticos? Ou você acredita que pode ser outro cenário? Eu acho que, assim, ó, pelo que a gente está vendo ali, os asiáticos vão ficar cada vez mais concentrado nos asiáticos, tá? A gente vê que a produção está ficando cada vez mais concentrada nos asiáticos e a gente pode até chamar assim, vamos chamar assim, os satélites da China ali ao redor, né? Aqueles países que são ao redor da China ali. Eu acho que a nossa perda de produção é para os asiáticos, eu não tenho a menor dúvida, tá? É só a gente olhar aqui de novo, né? Essa tabelinha ali de produção, tá? Total, né? Quando a gente olha ali, a gente vê um, dois, três primeiros asiáticos, quatro primeiros asiáticos, aí vem o Brasil quinto, Nigéria sexto, sétimo Paquistão, Bangladesh e Tailândia. Camboja vai aparecer aqui também. Rapidinho vai aparecer aqui também. Ele vai empurrar alguém para baixo. Para mim, parece que o México vai vir para baixo, porque vai subir Bangladesh, Tailândia, puxa o México, vai aparecer Camboja aqui. E aí, provavelmente, o Brasil e a Nigéria vão ficar entre os 10 maiores produtores mundiais de calçados que não são asiáticos. Então, provavelmente vai ficar Brasil e Nigéria ali, entre os 10 dos próximos anos, provavelmente vai ser Brasil e Nigéria, os dois únicos fora da Ásia que são produtores, tá? Então, eu acho que não tem dúvida de que a nossa produção acaba sendo... eu não gosto de chamar de desviada enfim, porque eu acho que, na verdade, a produção brasileira tem que se diferenciar da asiática, né? É claro que quando a gente fala em produção asiática, hoje tu acha tudo na Ásia, né? Tu acha produtos de alta qualidade, de baixa qualidade, de tudo quanto é preço, né? Por quê? Porque eles conseguiram se especializar, dado o tamanho daquele continente, a capacidade de produção deles ali, eles conseguiram se especializar em várias formas de calçados. Mas às vezes a gente precisa ter um selo nosso, né? Um selo Brasil, assim, no calçado, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que meio que olhar, não os asiáticos, claro que são nossos concorrentes no final, mas eu não vejo. É muito difícil a gente falar potencialmente se eles são os nossos concorrentes. Quando eu falo potencialmente se eles são os nossos concorrentes, a dúvida é sobre se nós temos que concorrer com eles, entendeu? Eles são os nossos concorrentes de fato, mas será que potencialmente nós vamos conseguir concorrer com eles, né? Dado essa forte concentração no continente, né, asiático de produção. E é interessante pensar o seguinte: o Vietnã lá com 3 bilhões de pares de produção. Se a gente olhar as exportações do Vietnã, desculpa, da Índia, tá? A Índia com 3 bilhões de produção, tá? De pares. Quando a gente olha lá as exportações da Índia, eles estão aqui, são 182 milhões de pares, tá? Então, claro que ainda vai ter muito que crescer e uma hora ele vai começar a exportar, tá? Porque muita coisa fica no mercado doméstico, né? A gente está falando em 3 bilhões de produção, exporta 182 milhões, né? Aí já tem a Índia lá que pode ainda incomodar, que ela é de um tamanho de uma China, né, em termos de exportação. Estou olhando mais exportação, porque ela quase não exporta. Ela produz, mas não exporta, fica tudo no mercado interno. Tá? Então, é claro que a gente perde espaço para os asiáticos, mas será que eles são os nossos potenciais concorrentes mesmo no mercado internacional? Né? A gente tem que pensar assim, de que forma que eu vou me posicionar para ser ou não ser eles nossos concorrentes potenciais. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta, tá? É isso? Acredito que sim, Lelis. Qualquer coisa, Wallace, pode abrir o microfone ou mandar ali no chat. E essa só
fechando aí com o Wallace e mostrar uma coisa que, se a gente pegar esses caras aqui, Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda, aqui, Espanha, que, isso aqui não tem produção, né? A gente olha, então, retirar eles, tá? Vamos retirar a Alemanha, Bélgica, Itália, a produção, eu estou falando sobre exportações totais, tá? A gente pega China, Vietnã, Indonésia, 1, 2, 3, 4, aí vem Índia, 1, 2, 3, né? Índia, quarto, Camboja, quinto. Tá? Camboja, quinto. Como se tirar esses países aqui que, para mim, tem muita reexportação ali. Então, a gente pega assim: quem tem mesmo produção, os 5 maiores exportadores são asiáticos, tá? E, de novo, chama a atenção do Camboja, que não aparece entre os 10 maiores produtores, mas ele aparece entre os 10 maiores exportadores, tá? E o Brasil é o 11º exportador. Bom, em termos de esportivo, tá? Se a gente olhar a exportação de esportivo, e é isso que me chamou a atenção, tá? Tanto a Alemanha quanto a Itália, ali está acontecendo, Reino Unido, Holanda, vejam que quando a gente olha a importação da Itália lá, que eu comentei com vocês, né, de esportivo, tanto da Itália quanto da Alemanha, opa. Quando a gente olha a importação da Itália, tá, e da Alemanha, mas fundamentalmente, que deixa mais atenção, inclusive da Itália, porque o número é muito maior, a gente fala em 52% no pós-pandemia, de crescimento médio anual. A gente fala em 20% de crescimento médio anual de esportivo na Alemanha. E aí, quando a gente olha essa importação, né, quando a gente olha a exportação de esportivo, a gente olha a Alemanha crescendo quase 5%, a Itália 157%. Né? Aí tu está falando assim, não, olha só a diferença, né? Eu estou exportando 46 milhões de pares na Itália, tá? Mas aí quando eu olho a produção, vamos olhar a produção da Itália, tá? De esportivo, que ele aparece lá entre os 10, tá? Ele tem 44. Quer dizer, ele está exportando mais que ele produz. Tem 2 milhões de pares aí a mais que o valor da exportação, mais do que ele importa, entendeu? Quer dizer, tem alguma coisa ali, é um canal de passagem de esportivo, porque se a gente pegar mais do que a Itália importa, é 384 milhões, 84 milhões de pares. Então, ele importa muito mais do que ele exporta e muito mais da produção dele, dita produção dele. Então, ali deve ter algum canal de redistribuição ali dentro da Itália. Então, eu fico meio... Quando eu olho essa exportação à Itália aqui, crescendo desse tamanho aqui, para mim reorganização ali rota, né? Rota de comércio ali. Tá? Assim como para mim a Alemanha também. Para mim a Alemanha também tem alguma coisa, Reino Unido, Holanda, nessa parte de esportivo. E aí, quando a gente vê, esse movimento que assusta. Tu fala assim, não, a Itália, em 2014, era o 21º exportador mundial. Agora ele é o 5º exportador mundial, depois da pandemia. Até 19 ele é o 21º. Depois da pandemia, ele é o 5º. Não, alguma coisa aconteceu ali, tá? De importar e reexportar e agregar o mínimo de valor possível dentro do país e reexportar. Tá? Então, esse movimento da Itália aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Entender melhor o movimento da Itália nesse segmento esportivo, especificamente no segmento esportivo. Tá? O Brasil está em 10º lugar em termos de exportação de esportivo, o que mostra que a gente está mais ou menos na mesma posição quando a gente olha a exportação total. Tá? A gente exporta esportivo mais ou menos na mesma posição relativa quando a gente olha as exportações totais. Ainda a calçada de segurança, tá? A calçada de segurança, os maiores exportadores, e aí a gente vê os asiáticos aqui, né? China, Vietnã, Índia, Itália de novo aqui no meio, né? Itália de novo aqui, também crescendo muito no pós-pandemia, e vejam o quanto cresceu segurança no pós-pandemia, né? Principalmente, não só produção, porque só lembrando lá, produção no Brasil não cai segurança em nenhum momento, tá? Enquanto a desportiva e a total cai. E no mundo também, não cai em nenhum momento. E as exportações crescem muito
de segurança. Então, hoje talvez seja um mercado, apesar dele ser pequeno, a gente chama, né? Ele não é um mercado grande, quando a gente olha o tamanho do esportivo e os outros, ele é um mercado muito dinâmico. A segurança vem crescendo muito. E, de novo, só para lembrar, né? Talvez tenha uma boa notícia, muito boa notícia. Na produção de segurança não está tão concentrado nos asiáticos, né? A gente não tem uma concentração muito forte nos asiáticos, né? A gente tem Estados Unidos, Japão, México, né? Aqui entrando também com uma concentração relevante. A diferença do primeiro vamos dizer assim, do primeiro pro quarto não é tão grande quando a gente olha a diferença do primeiro para o quarto em termos de produção total de calçados, tá? E, voltando aqui, então, ele cresce bastante o comércio exterior em termos de segurança, de calçado de segurança, né? E aí a gente vê a Índia, de novo, não é tão concentrado, assim como a produção não é tão concentrada, as exportações não estão tão concentradas, né? O principal exportador é os Estados Unidos, com 28%, e o Vietnã ganhando relevância no segurança, ou seja, ele perdeu relevância um pouco, não muito, tá? No esportivo, mas ele ganha relevância no segurança, o Vietnã, tá? Que ele tinha só 3% do mercado de exportação mundial, agora ele tem em torno de 7%, é o segundo exportador mundial de calçado de segurança. Ele era o sexto em 2014, tá? Bom, só para a gente fechando e para entender agora, limpar um pouco aquele número ali de Itália, de Espanha, a gente trabalha com um indicador que a gente chama coeficiente de exportação, que nada mais é que a participação das exportações na produção total. Então, quanto da tua produção é exportação? É claro que o que a gente faz aqui? Tem país que é mais de 100%. A Alemanha dá mais de 100%. Como é que a exportação vai ser mais de 100% que a produção? Porque tem algum fluxo ali de comércio que ele está reexportando. Itália é mais de 100%. Alemanha é mais de 100%, o Reino Unido é mais de 100%. Então a gente limpa esses caras. Deu mais de 100% é porque tem alguma coisa estranha. Não pode. Se a exportação é de produção local, ele não pode dar mais de 100%. As exportações no total da produção. E aí, quando a gente organiza esses coeficientes de exportação sobre os maiores coeficientes de exportação, e olha também esse período 14, 22, passando por 19, que é o antes da pandemia, a gente observa, em termos de exportação de calçados esportivos, no Vietnã era quase 43% da produção de calçados esportivos era exportada no Vietnã. Hoje, o Vietnã exporta 20% dessa produção de esportivo. Tá? O Brasil, o que a gente tinha? A gente tinha 20% da participação das exportações de calçados em relação ao calçado total, era 20%, tá? Desculpa, era esse número aqui que eu preciso pegar para vocês. Era esse aqui, tá? Que eu quero ver, o coeficiente de exportação, tá? Que eu estava comentando com vocês. Então, na China, 75% da exportação, da produção é exportada, tá? Total. Na China, 75% da produção deles é exportada. Em 2020, chegou em 71%, ou seja, praticamente caiu 4% só. Tá? Se a gente olhar o segurança na China, era 55% da produção de segurança da China era exportado. Hoje é 22%. Veja que já tem uma queda. Tá? Ou seja, é 22%. Tá? E era 66% do total do esportivo que era exportado, da produção do esportivo que era exportado, tá? Veja que o Brasil aqui ele tem 13, 14, 11, esse número é muito próximo do da Bicalçados, tá? Esse coeficiente ele fica bem próximo, assim, tá? Aqui ele desloca um pouquinho, tá? Mas em 2014 é bem próximo, 13, principalmente o total aqui, é 13% mais ou menos da nossa produção é exportada, tá? E aí, quando a gente olha a Índia, veja que ela tem uma especialização em segurança, que é quase 23% de tudo que a Índia produz de segurança, ela exporta, tá?
e é o maior coeficiente. Ou seja, ela está especializando, parece que ela tem uma pequena especialização em segurança na Índia, tá? Claro que é bem menor que a do Vietnã, que é quase 38%, era em 2014, 38% do que ele produzia, ele exportava, tá? De calçado de segurança, e 67% e 59% esportivo. É 55% agora. Apesar dele ter, vamos dizer assim, em termos de participação de esportivo no total da produção do Vietnã, o coeficiente de exportação praticamente não mudou. Ele continua exportando boa parte do que ele produz, tá? E a gente tem a Indonésia subindo um pouquinho o coeficiente dele de exportação, que era 50% do total, agora é 54%. Então, quando a gente olha assim, de maneira bem geral, e já terminando, já passou o horário, tá? É 1 hora para depois abrir para vocês. Os grandes coeficientes de exportações estão nesses caras: China, Vietnã e Indonésia, de todos eles, tá? Tanto de esportivo quanto de segurança, né? Bem acima do valor do Brasil e da Índia, porque aqui são os maiores produtores. Então, se a gente pensar em termos de produção e exportação, são os três, né? Eles produzem para exportar. E produzem para exportar muito, muito, muito o esportivo e o total. O segurança é mais espalhado. Vejo que os coeficientes de exportação são menores, né? O segurança é um pouquinho mais espalhado, ele está um pouco mais espalhado pelo mundo, né? A produção e as exportações, aí os coeficientes de exportação ficam menores, tá? Bom, era isso. Eu aberto para comentários, perguntas. O Álvaro, pode falar. Se quiser abrir o microfone. Beleza. Lelis, quando a gente fala de calçado de segurança, a gente está falando de praticamente 100% de cabedal de couro, tá? Agora, no esportivo, como é que fica essa distribuição entre materiais, em especial couro e têxtil? Esse aí a gente não tem essa categoria, a gente não tem assim, esportivo quebrado em couro e têxtil, tá? Uhum. A categorização é esportivo, tá? Ele E quebra... no caso aqui no Brasil, pelo menos, qual é que é a proporção no esportivo de têxtil e couro? E tu faz essa pesquisa aí também, né, para o Brasil? Não, a gente não consegue quebrar, porque... Deixa eu te explicar uma coisa, Álvaro. Na hora que tu faz a pesquisa, o IBGE vai lá e faz a pesquisa. Qual é vamos dizer assim, ele pergunta para... Mas o dado da pesquisa de quantificação que tu faz para a Sintecal aí tem o couro e o tecido no esportivo? Tem, mas eu não tenho ele aqui na minha cabeça, tá? Eu não tenho ele na minha cabeça. Dentro do esportivo, né? Mas o que a gente vê é que tem uma alteração de... Tá perdendo couro e tá aumentando isso aí. Isso aí tá ocorrendo. Essa substituição... O número aí, como é que estaria isso, né? Tá ocorrendo essa substituição. Tu tá perdendo couro no esportivo e tá aumentando o outro material, o sintético e o têxtil, tá? Isso está ocorrendo. Isso não tem nenhuma dúvida, né? Então, tu tem essa mudança de, vamos dizer, de estrutura, né? Estrutural, assim, aos poucos ele vem diminuindo o couro e vem aumentando o têxtil e o sintético, tá? Se puder depois me passar esse dado, se for possível, eu te agradeço muito, tá? Tá. Eu não tenho de cabeça porque eu não estou com a... Eu só sei que tem essa inversão, tá? Tá ocorrendo isso aqui, tá? Isso é bem claro, tá? Isso está claro e evidente, assim. Uhum. Mas se tu conseguiu quantificar para mim, eu te agradeço, tá? Tá. Beleza. Obrigado. Agora, eu volto a frisar, tá? Tem que ter cuidado no... Como classifica o esportivo, tá? Tem que ter cuidado no como eles estão classificando o esportivo. De novo, a Bicalçados... Por quê? Deixa eu explicar uma coisa assim, como é que é isso captado lá, né, nas empresas em geral. Quem trabalha com exportação, vocês podem ver que tem os códigos de NCMs lá. Tem os códigos de NCMs. Aí tem esportivo, aí dentro do esportivo, daí tem lá o esportivo, basquete, que a gente chama de esportivo técnico. Basquete, corrida, que é tudo no mesmo código, tá? Basquete, corrida, tem golfe, enfim,
que a gente chama de esportivo técnico. E tem um outro código de esportivo, que são os esportivos casuais, tá? A empresa, na hora que ela manda, que ela fecha o valor de produção dela para o IBGE capta a partir dos códigos NCMs. Entenderam ou não? Ele vai captar lá a partir dos códigos NCMs. E aí ela pode estar jogando parte, ela vai dividir o que é técnico do que é casual. Entenderam ou não? E aí pode dar uma diferença nos números, tá? É a classificação, como é que tu está classificando essa questão do esportivo, tá? Então pode dar essa diferençazinha, vai dar uma diferença lá no da Bicalçados pro World Shoes, tá? Ok? Só para a gente deixar bem claro, assim, onde é que pode estar dando essa diferença, tá? É na hora da captura do dado, como tu conceitua o esportivo técnico para o esportivo casual. Tem uma diferença ali. Ô, Lely, só uma dúvida ali na apresentação, depois eu vou enviar para o pessoal, né? Acredito que pode ter falado ali no início. Os dados que tu pegou 2014, tem algum 2014, 2019, ok? E E 2022. eu peguei O 14 a 19. 2014 é mais referência por que os dados ali de 2014 em É específico? porque 14, 19 é o último ano antes da pandemia, né? Isso Então, sim. a gente pega 14, 19, né? E depois pega 19 e 22 para ver Tá. o É dos pós-pandemia, anos. né? Para ver. Perfeito. E o que a gente vê assim, ó, tô falando de modo geral, da produção de calçado geral, ela cresce no pós-pandemia, o crescimento é bem menor que no pré-pandemia, tá? No mundo, a produção de calçados. No mundo, tá? No mundo, tanto esportivo quanto os outros. Só segurança que parece que mantém o ritmo, entendeu? Segurança é o calçado que consegue manter o ritmo assim, de produção no mundo inteiro, tá? Então, quando a gente olha o que aconteceu no Brasil, a gente ainda tá... A gente fala assim, tá, mas nossa, tem que ter um pouco de calma, tá? Quando a gente olha assim o Brasil. A gente... Eu fiz logo depois da pandemia ali, 21, 22, eu não sei se vocês lembram, as pessoas ficaram meio assustadas. Eu olhei assim, como é que estava acontecendo, e eu pensei assim, olha, antes de 2025, nós não vamos voltar à produção que era 19. E não, acho que a gente não vai voltar mesmo, pessoal. A produção de calçados. Pares, tá? Provavelmente em 25 a gente vai estar voltando 19, tá? O que a gente produziu em 19 no Brasil, tá? E não, claro que a produção hoje é maior, no mundo é maior que era 19, tá? Não é muito maior não, tá? Mas ela está muito... Então, esse efeito do Brasil, ele não é tão isolado só Brasil, entenderam ou não? Parece que tem uma coisa meio que no mundo inteiro desacelerou a produção de calçados pós-pandemia, não voltou no mesmo ritmo que era antes, tá? E eu acompanho outros setores também, tá? O setor de imóveis é a mesma coisa, tá? No Brasil. Ele está produzindo menos do que ele produziu em 19, o setor de imóveis. A produção de imóveis. Oi? Deixa eu dar uma contribuição. Isso tem muito a ver com os dados que você apresentou. Primeiro, de 71% da produção da China ser exportação, e a gente vê, Exatamente. acompanha as notícias da Bicalçadas e da Sintecal, o quanto a indústria nacional está sofrendo com a entrada do chinês. E isso não é só Brasil, isso é mundo. Enquanto tiver essa enxurrada, né, de produto chinês e principalmente a gente não ter uma barreira de proteção para a indústria nacional, você falou 2025, mas isso pode não acontecer em 2025 se nada acontecer. Ponto. Ou seja, vai continuar entrando muito calçado chinês, asiático, e a gente vai estar falando aqui a mesma coisa, minha opinião. O que a gente vê, Rudinei, assim, ó, o nosso mercado doméstico não aqueceu tanto, não está tão aquecido quanto estava no pré-pandemia, né? Então, ele não está absorvendo o que absorvia, o consumo doméstico não está absorvendo o que absorvia lá no pré-pandemia, né? E é claro, na hora que tu tem um mercado doméstico que não cresce na velocidade que crescia antes e tu tem
um reposicionamento chinês, assim, né? E não é só em calçados, tá? O chinês está fazendo isso em tudo, né? Aí tu começa a sofrer, porque parece que é como se a gente tem é tipo aquele dança das cadeiras, né? As cadeiras não estão aumentando para o número de pessoas que está querendo sentar, entendeu? E aí tu tem um probleminha, assim, quem é que vai sentar, né? Agora, o que a gente vê em termos de... E aí vocês devem estar... Vocês sabem, né, também, assim como eu, né? Depois de 22, porque a China teve um período lá, tal da Covid-0, né? Que eles fecharam tudo, não sai nada. Ali, eles perderam um pouco de participação no comércio internacional. Só que pós-22, a partir da metade de 22, quando eles acabaram com a política de Covid-0, eles vieram muito mais agressivos, tá? Eles vieram muito mais agressivos, do tipo assim, eu vou reconquistar tudo que eu tinha, entendeu? E aí dá essa chocalhada, entendeu? A gente tem esse problema de reposicionamento deles lá no pós-pandemia. Porque eles ficaram fechados, eles praticamente ficaram fechados 21 e boa parte de 22. Fechados, né? E aí, quando eles voltaram com um apetite muito maior, né? Com preço mais baixo, fazendo guerra de preço, tudo, tá? E a gente está vendo isso não só no setor de vocês, tá? É geral. O setor de cerâmico hoje está com mesmos problemas, revestimento cerâmico, tá? Revestimento cerâmico é pisos, azulejos do Brasil. Ele está produzindo menos que ele produzia em 19. Móveis ele está produzindo menos que ele produzia em 19, tá? Então, essa reorganização do pós-pandemia, a gente está com uma dificuldade de reorganizar, assim, de voltar ao que era antes, né? Enfim. Assim, a minha preocupação, Lelis, assim, falando como uma empresa de fornecedora de componente ou de matéria-prima para componente para a indústria nacional, que assim, além da gente não ter uma proteção, e isso a gente tá vendo o que a indústria nacional está sofrendo com a entrada de insumos, de tudo que é asiático, né, em função desse cenário, a gente tem uma legislação que, em alguns estados, ainda dá isenção para importação. Quer dizer, nós estamos matando a indústria de componente nacional. Até onde a gente vai aguentar, eu não sei te responder, mas é o que eu estou te falando. Nós estamos falando assim, a gente não vai recuperar, e eu lembro muito bem disso, das outras, né? A gente não vai recuperar a nossa produção que a gente tinha em 2019 até 2025. Se nada acontecer, eu diria que nem 2025. Minha opinião, olhando, né, de uma forma muito... A gente, eu acho que ainda não tem uma... Claro, eu sou... Sempre quando me perguntam assim, como é que a gente faz para ganhos de produtividade, melhorar o setor de calçados, né? E isso eu falo lá na Bicalçados, tá? Eu falo o lugar que eu for, eu não tenho problema porque eu não tenho, sabe? Eu sou acadêmico, então eu falo, não estou muito preocupado com... Enfim, não existe no mundo, tá? Um setor de calçados forte em que o componente é fraco. Não existe. Não existe. Só vai ganhar produtividade, melhorar a qualidade e conseguir competir no cenário internacional e com os asiáticos, vamos chamar assim, o setor de calçados, se não tiver um componente forte. Se o componente for fraco, cara, tu não vai ter um bom posicionamento no mercado internacional, porque hoje vocês sabem, hoje o setor calçadista, ele boa parte ele é montador, cara, entendeu? Montador da onde? Quem é que fornece para ele montar, entendeu? Então Obrigado, Lelis. Não existe isso, cara. Não existe isso. Às vezes a gente está pensando no setor de calçados, mas esquece componentes. A gente sabe, se a gente não tiver o componente muito bem organizado, tá? E com empresas bem posicionadas, o calçados não vai ser. Não vai ser. Não tem como ser, entendeu? Enfim, e é essa ideia de cadeia que a gente tem que pensar, entendeu?
Tu acabou de falar, pô, a gente está sofrendo inclusive com componente importado, né? Tá, ok. Se a gente conseguir melhorar o componente, vai dar um choque na cadeia lá na frente, entendeu? Se a gente conseguir... Oi? Tudo bem? E se a gente conseguir melhorar nossas máquinas de calçados, vai dar um puta choque, entendeu? Na produção de calçados, cara. Então, muitas vezes, a gente fica olhando as coisas separadas, sem os elos, né? Então, a gente tem que olhar os elos com mais calma, com mais lupa, assim, no elo, né? Enfim, é isso que a gente tem que tentar a cadeia se organizar, né? E esse é o papel da Sintecal, da Bicalçados, da Bramec. Esse é o papel deles, tentar ajudar que essas cadeias se organizem, né? Porque se tu tiver um componente mal posicionado, o teu calçado vai estar mal posicionado também. Enfim. Mais alguma dúvida, comentário, pessoal? Fique à vontade. Não temos, então a gente vai encerrar. Agradeço, então, a participação de todos, a participação do Lelis, a participação das empresas aqui presentes. Enfim, vamos ver aqui, tem o Alguém está Lucas... falando do dólar ali. Vai falar de dólar? O que a gente vê, assim, para falar do dólar, a primeira coisa porque o que a gente... Como é que eu olho o que vai acontecer com o câmbio no Brasil, tá? Isso também é um problema que a gente tem, né? Um problema muito sério nessa questão cambial. Porque o que define o câmbio no Brasil e no mundo hoje, tá? Não é só no Brasil, é o mercado financeiro. Tá? É a entrada e saída de divisa do mercado financeiro. Vai dizer só dólar sobe, dólar cai, dólar sobe, dólar cai. É o mercado financeiro, não é o comércio. Só que essa entrada e essa saída de divisas, ela, que é muito determinada pelo mercado financeiro, ela afeta o comércio, ok? É claro, é óbvio. As entradas e saídas de divisas vão afetar. Só que é esse movimento do mercado financeiro que acaba afetando a dinâmica do comércio, tá? Então, o que eu estou vendo do dólar? Eu não acredito que ele vai ficar por um bom tempo nesse patamar entre 4,9, perto, em torno de 4,90, 4,95 que a gente está girando aqui. Por quê? Porque a gente não vê nenhum movimento muito diferente do que pode acontecer com a taxa de juros americana, tá? Já foi avisado, a taxa de juros americana vai cair devagar, a brasileira está caindo também, então não tem nenhum movimento diferente, entendeu? Vai cair muito. Se caísse muito rápido a taxa de juros americana, ia valorizar o real, porque ia inundar dólar aqui por causa do diferencial de juros para o Brasil, tá? Então, quando eu penso em dólar, eu penso nessas duas taxas de juros, tá? Qual é a tendência da taxa de juros americana com qual é a tendência da taxa de juros brasileira? Basicamente, as duas estão na mesma tendência hoje, ou seja, nós estamos caindo e a deles vai cair, mas vai cair mais suave que a nossa. Deve cair mais lenta que a nossa. Então, eu acho que é esse o patamar, perto de 4,90, 4,95, que é o que está girando hoje. Eu não vejo nenhum movimento mais abrupto, assim, A gente chegou a 4,80 e pouco, né? Teve um momento no ano passado que a gente chegou a 4,84, 4,87, mas eu não vejo chegar a 4,80 mais. Eu acho que está em torno disso aí, 4,95, 4,90 e vai ficar nesse patamar. Mas no ano passado, se vocês lembrarem, no início do ano eu falei, estavam falando de 5,10, 5,5, eu falei assim, não, vai fechar abaixo de 5 esse câmbio. Por quê? Porque tinha esse movimento, a taxa de juros americana quase parada e o Brasil subindo juros ainda. E aí, claro que deu esse movimento no final do ano. Mas agora eu vejo uma certa estabilidade, tá? Eu não vejo grandes movimentos só se acontecer, né? Porque o câmbio, a gente sabe, qualquer coisa que acontece no mercado internacional vai refletir no câmbio. O câmbio é o primeiro lugar que vai bater, né? Só se tiver uma grande mudança no cenário internacional, uma guerra, entendeu? Mas eu acho que não... É isso que nós temos, não é a melhor situação do cenário internacional, não é um dos melhores, né? A gente tem duas guerras, né? Se a gente está pensando, né? A gente tem duas guerras, a gente tem um conjunto de eleições, são várias eleições esse ano, tem Estados Unidos, acho que tem França, tem várias eleições no mundo, nos grandes países mundiais, tá? Então isso aí vai refletir um pouquinho nesse cenário internacional, mas não vejo nenhuma grande ruptura, assim, próximo, enfim.
Bom, a gente tem alguns agradecimentos ali. Sempre é bom te ouvir, Lelis. Agradecemos a apresentação. Bom, então, gente, eu vou encerrar aqui. A gente que agradece a participação e disponibilidade de vocês de estar aqui para ouvir o Lelis. A gente vai enviar, então, a apresentação, a gravação, e a gente fica à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a analista de relacionamento, mandar também aqui para nós inteligência, para o Lelis. A gente fica à disposição e agradece. Não sei se a Silvana ainda está aí, quer falar alguma coisa, mas, Lelis, eu também deixo a palavra contigo para se despedir. É só agradecer, pessoal, e na verdade isso aqui é uma troca, tá? Eu também aprendo, todo mundo aprende, e com mais gente participando, mais gente conversando, eu acho que as informações vão indo e as pessoas vão aprendendo mais, tá? Obrigado, pessoal. Com Abraço. certeza. Boa sorte aí. Obrigada, gente. Um bom dia. Boa sorte. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, Obrigada. pessoal. Tchau, obrigado.